Então, recapitulando, esse exercício aqui é o 21, tá? Ele pergunta para a gente quem que é o volume do paralelepípedo, onde o vetor U, V e W aqui são adjacentes à aresta. Eu já montei aqui, agora é só pegar e calcular o determinante, depois calcular o módulo dele. Ó, 2 vezes 4 vai dar 8, 8 que multiplica menos 4 que dá menos 32. Menos 6 que multiplica menos 2 dá 12. 12 vezes 2, 24. 2, como tem um zero aqui, vai dar zero mesmo. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Com menos 2 que está aqui, fica no caso o quê? Menos 8. Então fica mais 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. Menos 4 vezes 0 já dá zero mesmo, direto. Logo, essa continha aqui ela fica menos 32, mais 24, menos 16, mais 8. Então, deu menos 16. Nesse caso aqui, vou fazer assim, olha, isso aqui foi o produto misto. Isso aqui foi o produto misto. O volume vai ser o módulo do produto misto. É o que ele está perguntando aqui para a gente. Nesse caso, que é o módulo de menos 16. O módulo de um número negativo é o próprio número, porém positivo. Então, vai dar, no caso, 16 positivo. Então, o volume aqui vai ser 16, o quê? Unidades de volume. Tranquilo, gente? Isso aqui está de boa ou não está de boa? Tá? Então, só para reiterar, a nossa prova do primeiro bimestre vai até essa matéria aqui. A gente termina a matéria da prova do primeiro bimestre aqui. O que eu vou começar hoje não cai na prova do primeiro bimestre, vai cair na prova do segundo bimestre. Tá? Beleza. Só mais um detalhe, pessoal. Antes da prova, eu pretendo fazer também uma revisão sobre geometria analítica, tá? Você vai fazer uma revisão tanto de cálculo quanto de geometria analítica. Muito bem. O que a gente vai começar a ver, então, agora? Você vai começar a ver, então, a parte sobre retas. A parte inicial vai ser uma revisão do ensino médio para depois começar a entrar na matéria propriamente dita de geometria analítica de ensino superior mesmo. Vamos lá. Equações paramétricas da reta. Primeira coisa, gente. Como eu sei que muita gente talvez assim esqueceu, ou talvez não teve essa parte de geometria analítica no terceiro ano, vou fazer uma revisão rápida sobre o que se vê no terceiro ano sobre o estudo da reta, tá? Para depois começar efetivamente com a matéria da faculdade mesmo, de ensino superior. Então, vamos lá. Breve revisão sobre retas no plano. A primeira coisa que a gente vai ver, então, aqui é o seguinte, pessoal. O que é o tal do coeficiente angular? De uma reta. Coeficiente angular de uma reta. Suponha que você tem aqui um plano cartesiano. E nesse plano cartesiano aqui, você tem uma reta esboçada aqui, uma reta qualquer esboçada. Se usa muito para reta a letra R, tá? R de reta. Essa reta aqui, ela forma um ângulo, que eu vou chamar de ângulo θ com eixo x. Esse ângulo θ aqui. O coeficiente angular
angular de R, denotado por M, com R subscrito aqui, ele é dado, né, é definido por o coeficiente angular vai ser igual a tangente desse ângulo θ aqui, tá? Onde esse θ aqui é medido no sentido anti-horário, sentido positivo, que é o sentido anti-horário. Então, o coeficiente angular, ele é a tangente desse θ aqui. Você fala assim, mas eu, Kiko, né? O que eu tenho a ver com isso? Pessoal, quando você fala em coeficiente angular, é um número que você usa para medir o quanto inclinada é a reta. Você pode medir a inclinação dela por graus, né? Ou você pode também atribuir um número real. Esse número real que você atribui é o coeficiente angular. Então, ele mede o quanto uma reta é inclinada. Ele mede a declividade da reta, a inclinação da reta. Tá? É para isso que serve o coeficiente angular. A ideia agora é o seguinte, suponha que você tenha 2 pontos de uma reta, você queira calcular o coeficiente angular dela. Aliás, antes disso, exemplo. Suponha que você tem uma reta aqui, no plano cartesiano, similar ao que eu tinha feito anteriormente aqui. Aqui é a reta R. Suponha que eu tenha o ângulo entre a reta R e o eixo X seja igual a 30 graus. Suponha que esse ângulo aqui seja 30 graus. Nesse caso, o coeficiente angular, que eu denoto por M de R, vai ser igual a tangente de 30 graus. Se você lembrar lá um pouquinho do ensino médio, a tangente de 30 graus, ela mede raiz de 3 sobre 3. Tá? Tem a tabelinha, o 30 graus é um daqueles valores fundamentais. Então, o coeficiente angular dessa reta aqui vai ser, no caso, raiz de 3 sobre 3. Certo? Tranquilo, pessoal? Essa primeira ideia aqui do que é um coeficiente angular? Tá? Beleza. Vamos, então, agora calcular o coeficiente angular conhecendo 2 pontos. Vamos colocar assim, quer ver? Das 2 pontos de uma reta R, das 2 pontos de uma reta R, os pontos, no caso, seriam um ponto A do tipo x1, y1, e um ponto B sendo x2, y2. O coeficiente angular de R é dado por 2 pontos aqui. Suponha, pessoal, que eu não tenha o ângulo, que eu tenha 2 pontos pertencentes à reta. Como é que você faz para calcular o coeficiente angular tendo 2 pontos pertencentes à reta? O que você faz aqui? Vou fazer pelo desenho, que fica mais fácil para entender. O desenho é seu amigo, ele te ajuda a entender. Aqui a gente vai ter uma reta. Suponha que eu tenho o ponto A aqui. As componentes do ponto A é quem? É o x1 e aqui no caso é o y1. E suponha que eu tenho um ponto B aqui. A componente ou as componentes do ponto B são quem? São um x2 aqui e um y2 aqui. Pessoal, olha só, se você analisar com um pouco de calma, se eu completar essa figurinha aqui, que figura que eu acabo tendo aqui? Acabo tendo um triângulo retângulo. Outra coisa, se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui de cima também vai ser θ. Certo? E é com isso que eu vou trabalhar aqui. Eu vou trabalhar com esse triângulo que eu destaquei aqui. Ele dá alguma coisa assim, quer ver esse triângulo? Aqui, aqui e aqui. Onde essa medida aqui é o θ, tá?
Aí eu pergunto a vocês, nessa conjuntura, quanto que mede esse lado aqui desse triângulo? Vai ser essa medida aqui. Se você observar, essa medida é quem? É o y2 menos o y1. Então, esse pedacinho aqui, que é igual a esse pedacinho aqui, ele vai ser o y2 menos o y1, a subtração deles. Por sua vez, esse pedaço que eu tenho aqui, ó, que vai ser o outro lado aqui do triângulo, ele vai ser quem? Ele vai ser o x2 menos o x1. Logo, essa medida aqui ela vai ser x2 menos x1. Então, percebam só. Qual foi a definição de coeficiente angular que eu passei para vocês? O coeficiente angular de uma reta é igual à tangente do ângulo θ, que é o ângulo que ela faz com o eixo x. Beleza. Aí, se você pegar e lembrar lá do ensino médio, né, do ensino fundamental também, a definição de tangente num triângulo, ela é quem? Ela é o cateto oposto dividido aqui pelo cateto adjacente. Se você olhar para esse ângulo aqui, quem que é o cateto oposto? É quem está aqui na frente, ó, que está oposto a esse ângulo aqui, é o y2 menos o y1. Quem é o cateto adjacente aqui no caso? É aquele que está junto do ângulo. No caso aqui seria o x2 menos o x1. Logo, essa fórmula aqui ela me permite calcular o coeficiente angular conhecendo dois pontos quaisquer da reta. Vamos fazer um exemplo aqui. Considere a reta que passa pelos pontos. Vamos pegar o ponto A do tipo 1 e 2 e um ponto B do tipo 4 e 3. Determine. Letra A, o coeficiente angular de R, considere a reta R, tá? Ô, professor, tangente tem aquele esquema do arco tangente também? Sim, eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Eu vou ter que utilizar aquilo. Na verdade, a tangente, o arco tangente é o inverso da tangente, né? Então, primeiramente, determine o coeficiente angular de R. Letra B. Faça um esboço da reta R. E letra C, determine o ângulo que a reta R faz com o eixo X. Com o eixo X. Então, vamos lá, gente. Então, primeiramente, eu vou fazer a letra B, na verdade. Vou trabalhar com a questão do esboço. Não, vamos fazer a letra A. A letra A é o seguinte. O coeficiente angular, pelo que eu passei para vocês, vai ser o y2 menos o y1 sobre x2 menos x1. Tá? Essa aqui é a fórmula que me permite calcular o coeficiente angular conhecendo dois pontos. Os dois pontos dados aqui foi o ponto A, que é 1 e 2, e o ponto B, que é 4 e 3. Então, são os dois pontos que foram dados aqui. O que a gente pode fazer aqui, então, gente? Eu vou chamar esse ponto aqui de x1 e esse aqui de y1. Esse aqui de x2, esse aqui de y2. Poderia ser o contrário também, x2, y2, xy1. Essa sequência aqui é totalmente irrelevante. Você coloca na sequência que lhe convier. Então, seguindo aqui, ó, vai ficar 3 menos 2 sobre 4 menos 1.
Então, vai dar 1 sobre 3. Logo, o coeficiente angular dessa reta é 1 sobre 3. Quer dizer que a declividade dela é 1/3. O ângulo, você consegue pegar e medir o quanto ela é inclinada. A inclinação dela vai ser igual a 1/3. Tá. A segunda parte que ele fala aqui para a gente é fazer um esboço da reta. Ok, a gente traça aqui o plano cartesiano. Um ponto é o ponto 1 e 2. Vou marcar aqui o número 1, vou marcar aqui o número 2. O outro ponto é o 4 e 3. 1, 2, 3, 4. E o 3 aqui. Logo, essa reta que vai passar aqui, gente. Ó. Essa reta aqui que é a reta R. No final, ele pergunta para a gente o seguinte: determine o ângulo que a reta faz com o eixo X. Então, a letra C aqui, eu sei que a tangente de θ, que é o coeficiente angular, é igual a 1/3. Aí sim, eu vou utilizar aquela ideia que o Tiago acabou de falar, do arco tangente. Então, o θ nosso vai ser quem? Vai ser o arco tangente de 1 dividido por 3. Né? Ou 1 sobre 3, que é a mesma coisa. Calculadora em mãos. Então, fica assim, arco tangente de 1 dividido por 3. Que dá, então, 18,43 graus. O meu desenho aqui acabou ficando um pouco fora, né? Mas acho que vai dar para completar aqui. Significa o seguinte, pessoal, que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele vai medir 18,43 graus. Então, dado 2 pontos quaisquer, você consegue achar o coeficiente angular por essa fórmula aqui. Como, por definição, a tangente do ângulo θ, que é esse ângulo aqui, é o coeficiente angular, usando a calculadora e a função arco tangente dela, eu consigo achar quem que é o ângulo. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, sobre isso aqui? Não? Então tá. Bom, seguindo aqui a nossa revisão, eu vou falar com vocês sobre o que é uma equação geral e o que é uma equação reduzida de uma reta. No plano. Então, dado 2 pontos. Na verdade, aliás, pessoal, dado um ponto A, x0, y0. E o coeficiente angular MR, a equação geral da reta que passa por A, e tem coeficiente angular MR, dois pontos. Y menos y0 igual a MR multiplica x menos x0. Essa expressão aqui, gente, é chamada equação geral da reta.
significa o seguinte, que toda reta pode ser escrita a partir dessa equação aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Exemplo. Considere a reta R do exemplo anterior. No exemplo anterior, pessoal, o que nós temos? Nós tínhamos assim que o coeficiente angular de R, que nós calculamos aqui, foi 1/3. Foi 1/3. E eu sei que essa reta passava por 2 pontos. Passava tanto pelo ponto A, quanto pelo ponto B que está aqui. Eu vou escolher um ponto qualquer um dos dois, então. Vou pegar, por exemplo, o ponto A, que é 1 e 2. Então, considere a reta R do exemplo anterior, onde o coeficiente angular valia 1/3 e passava pelo ponto A. Escreva a equação geral dela. É muito simples, gente. A equação geral sempre é dada por essa fórmula aqui. Sempre é dada por essa fórmula aqui. Nesse caso, ó, esse cara aqui vai ser o x0 e esse cara aqui vai ser o y0. Então, fica y menos. Quem é o y0 nosso aqui? É 2. O mr nosso, quanto que é? Ele vale 1/3. Vezes x menos 1. Então, essa expressão aqui vai ser a chamada equação geral da reta. Da reta. Alguma pergunta sobre isso aqui, gente? Eu acredito que vários de vocês viram isso aqui no terceiro ano, mas igual eu falei, isso aqui é uma revisão rápida para a gente poder depois evoluir. Tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, fique à vontade. Eu não me lembro de ter visto isso aí no ensino médio, não. Terceiro ano, Tiago? Não lembro, não. Não sei se eu que não lembro, vocês não passaram mesmo. Mas pode acontecer, né? Pode acontecer, talvez, enfim. Mas eu vou dar uma geral aqui para que não fique dúvida, para a gente poder depois galgar em cima da nossa matéria aqui. Mas por enquanto é tranquilo. Tranquilo, né? Beleza. Deixa eu passar para vocês, então, o que é a equação reduzida. O nome dessa equação aqui é equação geral. O que é a equação reduzida, então? Equação reduzida da reta. Bom, gente, a equação reduzida é quando você pega a equação da reta, escreve nesse formato aqui. Onde esse m aqui continua sendo o coeficiente angular. E esse n aqui vai ser, no caso, o coeficiente linear. Tá? Então, no caso, o m é chamado coeficiente angular e o n coeficiente linear. Aí eu vou explicar qual que é a ideia disso aqui. Vamos pegar o exemplo anterior. Quer ver? Considere a equação geral do exemplo anterior. Determine sua equação reduzida. Bom, gente, a equação geral que nós tínhamos feito aqui era essa aqui. A ideia é pegar essa equação aqui e, a partir dela, achar, no caso, a equação reduzida. Se você olhar para a equação reduzida, basicamente, o que eu fiz aqui? Deixei o y isolado no primeiro membro. É o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa conta aqui,
vou trabalhar ela e vou deixar o y isolado no primeiro membro. Quando eu faço isso, eu acabo tendo a equação reduzida, então. Bom, como tem esse 3 aqui, eu posso multiplicar invertido. Fica 3y menos 6 igual a x menos 1. Né? 3 vezes y, 3y, 3 vezes 2, 6. 1 vezes x, x. 1 vezes 1 dá 1. Logo, vou ter 3y igual a x menos 1 mais 6. Então, fica x o quê? Mais 5, certo? E esse 3 que está aqui, ele passa para o segundo membro dividindo. Então, percebam só, gente, que nesse caso, o coeficiente angular sempre é o termo que acompanha o x. Quem é que está acompanhando o x aqui? Lembra que escrever isso aqui dessa maneira é equivalente a escrever 1/3 de x. Logo, o coeficiente angular ele é quem? Ele é 1/3. E o coeficiente linear, ele é, no caso, 5/3. Tudo bem, pessoal? Isso aqui de boa? Tranquilo? É isso. Só para efeito de curiosidade, para a gente depois passar para a condição de alinhamento, que vai ser a última coisa para passar hoje. Quando você tem a equação reduzida, o gráfico dela é muito fácil para você escrever. Em toda equação reduzida, vou colocar assim, o gráfico sempre vai interceptar o eixo y no valor de n, onde esse n aqui é o nosso coeficiente linear. Então, sempre esse valor aqui é onde o gráfico intercepta o eixo y. E esse valor aqui, no caso, é a raiz. O que seria a raiz aqui? Só lembrando, eu repassei para vocês isso no cálculo 1. É quando eu pego essa expressão aqui igual a zero e acho o valor aqui. Tá? Se eu pegar essa expressão igual a zero e resolver, o valor do x que eu achar vai ser o intercepto dele com o eixo x. E também, sempre quando você tem a equação reduzida, você já consegue enxergar diretamente quem que é o coeficiente angular, que é o valor que acompanha o x aqui na frente. Tá bom? Bom, para finalizar, pessoal, vou falar sobre a condição de alinhamento entre pontos. De 3 pontos. Bom, dados 3 pontos. Vamos pegar um ponto A como sendo x1, y1. Um ponto B como sendo x2, y2. E um ponto C como sendo x3, y3. Os pontos A, B e C serão alinhados? C, 2 pontos. Se o determinante formado por eles formado pelo x1, y1, x2, y2 e x3, y3, aqui, gente, vou colocar o número 1. Sempre vai ser 1, tá? Então, 3 pontos serão alinhados se somente esse determinante aqui for igual a 0. Tá? Isso aqui significa determinante. Pessoal, mesmo esquema, olha só, eu quero finalizar isso aqui e vai encerrar a aula aqui porque vai dar 40 minutos. Eu vou encerrar agora e depois vou abrir mais assim uma partezinha aí para a gente poder finalizar, mais uns 10 minutos. Tá? Então, vou encerrar e vou reabrir aqui a aula. Vocês cliquem aí.